Olá, hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa fascinante que está tentando, de uma forma bem inovadora, religar a comunicação entre o cérebro e o corpo de quem sofreu uma paralisia. É quase como tentar ouvir os comandos fantasmas da nossa própria mente. Essa frase que veio direto do estudo já diz tudo, né? Ela mostra ao mesmo tempo a esperança e o tamanho do desafio que os cientistas têm pela frente. É o nosso ponto de partida para entender essa história toda. Bom, então vamos entender qual é o problema de verdade. Uma lesão na medula não significa que os músculos ou o cérebro estão com defeito. O problema é a comunicação entre eles. Ela foi interrompida. Pensa assim, é como se fosse uma linha de telefone. O aparelho na sua casa funciona, o da outra pessoa também, mas o fio no meio do caminho foi cortado. O cérebro manda o comando, os membros estão lá prontinhos para obedecer, mas a mensagem simplesmente não chega. E olha, não estamos falando de um problema pequeno. São mais de 15 milhões de pessoas no mundo inteiro vivendo com essa conexão quebrada. Isso só mostra o quanto é urgente encontrar uma saída para isso. É aqui que a coisa começa a ficar incrível. A ideia dos pesquisadores é criar uma interface cérebro-medula, basicamente um desvio digital para pular por cima da lesão. Mas a grande pergunta é, será que dá para fazer isso sem precisar de uma cirurgia arriscada no cérebro? O interessante aqui é a escolha que os cientistas precisam fazer. De um lado, você tem os implantes cirúrgicos. Eles dão um sinal super claro, direto da fonte. Mas tem os riscos da cirurgia, né? Infecção, complicações. Do outro lado, o EEG, que é o eletroencefalograma. É basicamente uma touca cheia de sensores que se usa na cabeça. Bem mais seguro. Só que o desafio tecnológico é captar esses sinais fraquinhos do cérebro através do osso do crânio. E essa fala da autora do estudo, a Laura Toni, vai direto ao ponto. A grande motivação deles era justamente essa, encontrar um caminho que pudesse ser usado por mais gente, sem os perigos de uma operação na cabeça. Certo? Então vamos ao que interessa. As descobertas da pesquisa. O que, exatamente, esse sistema com a touca de EEG conseguiu entender dos pensamentos dos pacientes? O experimento em si foi bem direto. 4 pacientes tentaram fazer alguns movimentos com as pernas enquanto a touca de EEG ficava escutando a atividade cerebral. Depois, um programa de computador tentava adivinhar o que o cérebro estava querendo dizer. E aqui vem a primeira grande notícia. O sistema conseguiu acertar com mais de 70% de precisão quando um paciente estava tentando se mover e quando estava parado. Ou seja, a máquina detectou a intenção de movimento. E isso, gente, já é um baita sucesso. Só que a história fica mais complicada. Uma coisa foi detectar a intenção. Outra, bem mais difícil, foi decifrar qual movimento era. Para diferenciar se a pessoa queria mover a perna esquerda ou a direita, a precisão ficou abaixo de 60%. Isso é quase jogar uma moeda para cima. E vamos combinar, essa distinção é tudo, né? Para a gente poder andar, não adianta só querer se mover. Tem que mandar o comando para a perna certa. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito ótimo. Tivemos um sucesso claro em detectar a vontade de se mover, mas o desafio continua sendo decodificar os detalhes, a direção, o tipo de movimento. Sem esses detalhes, o movimento controlado de verdade não acontece. O legal é que isso cria uma base super importante, mostra o que já funciona e onde a pesquisa precisa focar a partir de agora. Ok, então a gente já sabe que dá para detectar a intenção. Qual é o próximo passo lógico? Bom, como a gente transforma essa intenção em um movimento real? A visão completa do projeto é mais ou menos essa. A touca lê a intenção, o computador traduz essa intenção e manda um comando para um segundo aparelho, um estimulador. E aí, esse estimulador ativa os nervos certos lá na medula para fazer o movimento acontecer. E isso nos leva a uma outra peça fundamental desse quebra-cabeça, que é o passo 4, a estimulação. Para isso funcionar bem, é preciso um hardware muito, mas muito preciso para conversar direto com a medula. E é aí que entram esses tais eletrodos de diamante. Eu adorei essa frase de um dos pesquisadores. Ele diz que é como a caixinhos dourados dos materiais. Não é duro demais, nem mole demais. É na medida certa para o corpo. E aqui estão as vantagens. Eles são minúsculos, a ponto de conseguir conversar com um único neurônio. São flexíveis, então eles se mexem junto com o corpo sem machucar. Ao mesmo tempo, são firmes o bastante para serem colocados em tecidos super delicados. E o mais importante, o revestimento de diamante faz com que eles possam durar uma vida inteira. Então, vamos juntar as peças. De um lado, temos um jeito de ler a intenção de movimento. Do outro, uma tecnologia super promissora para entregar o comando final, para fazer a ação acontecer. A grande lição nessa pesquisa é bem clara, então.
Ficou provado que é possível, sem cirurgia, ouvir o cérebro de uma pessoa paralisada e saber quando ela quer se mover. Esse é um primeiro passo e um passo fundamental. E é isso que nos deixa com a pergunta final, o próximo grande obstáculo a ser vencido. Porque, veja bem, detectar vontade é uma coisa. Agora, traduzir essa vontade num passo firme, num movimento controlado, preciso, esse é o desafio que vai definir a próxima década dessa área da ciência.